prestação de contas relativa à Coab, apresentada na última semana em audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru, apresentou aumento nas despesas de 2016 para 2017. Isso preocupa os vereadores. Quem fala sobre o assunto conosco é o vereador Coronel Meira. Olha, depois da apresentação na última sexta-feira na comissão interpartidária, na quinta-feira, em que o presidente da Coab, junto com a sua equipe, estiveram aqui e apresentaram o balanço de 2017, para variar, eu fiquei mais preocupado ainda, porque não poderia deixar de ser. O que eu acho assim, bastante preocupante é a despreocupação do prefeito em relação a isso. Parece que o prefeito não consegue entender, enxergar, e ainda por cima designa o presidente da Coab como articulador político. Então, quer dizer que tempo para isso existe, disponibilidade para isso tem, e a Coab está lá passando por dificuldades. Vamos aos números. O primeiro assunto que ele abordou aqui foi a receita. Então, a Coab, nós sabemos que a principal fonte de receita dela é o percentual que ela recebe em relação aos contratos que ela administra, os contratos com mutuários. Então, o mutuário paga uma prestação, sobre esse valor pago pelo mutuário, extrai-se um percentual de administração, que é a sobrevida da Coab está aí. Então, a Coab, ela trabalhou com um orçamento, uma receita de 49,3 milhões em 2017. Em 2016, a receita dela foi de 73 milhões. Então, observa-se que houve já uma redução de 33% na receita. Por quê? Porque os contratos vão vencendo, vão sendo extintos, e obviamente que ela deixa de receber e não tem novos contratos. Aí a despesa, em 2016, 90,2 milhões, em 2017, 80 milhões. Olha, aparentemente eu falo, nossa, houve uma redução. Mas peraí, eu tenho uma redução disso aqui, mas eu tenho uma redução drástica de despesa, na verdade eu tive prejuízo. E o prejuízo final, na verdade foi de 31 milhões. Então, a Coab encerrou o ano com prejuízo entre receita e despesa de 31 milhões. Por isso que para esse ano, a Prefeitura já fez uma previsão no seu orçamento de um aporte financeiro, uma ajuda financeira na ordem de 6 milhões para a Coab. Veja que isso não vai amenizar em nada, isso representa aí 20% desse prejuízo. Outra coisa que me chama a atenção, número de funcionários. Quando o presidente, nós já cobramos uma postura da presidência no início de 2017, em relação aos funcionários, tão somente os comissionados foram afastados. A Coab tinha um quadro de 116 funcionários. Hoje a Coab tem 99 funcionários, porém 2 ainda são comissionados. E um deles foi novamente readmitido, para surpresa nossa. Embora a Coab não esteja naquele decreto do governo da proibição de novas contratações, de pagamento de hora extra, mas ela fez uma contratação. Aí nós questionamos o motivo, segundo consta que esse funcionário é imprescindível para exercer determinada função. Será que nenhum outro funcionário de um quadro de 98 conseguiria fazer a função que esse funcionário exercia? Então, são coisas também que não dá para aceitar. Então, ainda restam 2 funcionários comissionados na Coab, cujo salário dos 2 somados aproxima de R$15 mil mês. Um ganha 10 mil, o outro ganha 5 mil, como assessores administrativos. Resumindo, nós tivemos uma despesa com o pessoal mais os encargos na ordem de 10 milhões e 462 mil. Se dividirmos isso aí por 13 meses, levando em consideração o 13º, nós temos uma per capita aí de R$ 8.129 por mês para cada funcionário. É muito caro. Para uma empresa que é deficitária, que sucessivamente traz problemas aos cofres e vai trazer agora ainda mais para os cofres municipais, é muito caro o funcionário da Coab. Ele é o funcionário mais caro que nós temos em toda a administração. Então, não se pode dar ao luxo de ter um salário dessa magnitude para essa companhia tão problemática. Outra coisa, contratos. Nós temos aqui, hoje, 8.200 contratos vigentes. Perguntei para o diretor contábil quanto que isso termina, 2021. Então, vamos pensar que no ano de 2021, daqui 4 anos,
Acabou os contratos, acabou a receita da Coab. E aí, como é que nós vamos fazer? Qual a saída para o presidente? Não tem. Então, a expectativa do presidente, segundo ele, é que a Coab volte a exercer um trabalho de construção de habitação popular e tudo, que eu duvido, porque nós temos 2 programas aí hoje vigentes, um do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, em que o governo disponibiliza o recurso diretamente para a construtora e a construtora, por sua vez, faz a venda e o financiamento depois é direto com a Caixa. E nós temos do CDHU, ou do programa Casa Paulista, que normalmente é destinado para municípios pequenos, em que o prefeito, a prefeitura deve disponibilizar uma área e a contrapartida do Estado é o aporte financeiro, ou seja, então você tem a figura do governo do Estado sendo o agenciador. Em nenhum momento se aparece como protagonista a Coab. Então significa que o modelo Coab que nós vivenciamos no passado e que a nossa Coab foi bastante atuante, que aliás deveria ficar restrita a nosso município, a nossa região, ela acabou expandindo para outras regiões, nós estamos pagando um preço muito caro com isso. Resumindo, nós temos uma dívida total bruta de 2016 para 2017, houve um aumento de 8%, ou seja, 2016 fechou com 1 bilhão e 56 milhões e 2017 fechou com 1 bilhão 143 milhões. Se nós levarmos em consideração e descontarmos desse valor o FCVS, que é uma retribuição que a Caixa Econômica deve restituir à Coab, ou seja, nós pagamos e a Caixa tem que, na verdade, devolver o Fundo de Compensação de Variação Salarial, na ordem de 500 milhões. Fechamos, no final do ano, um total da nossa dívida líquida de 600 milhões em 2017 contra 530 milhões em 2016, um aumento de 13%. Ou seja, eu acho que nós não precisamos mais, os números por si só já demonstram o quanto essa companhia ela não tem condições de continuar, de perdurar. O que eu falo, o que eu defendo e que o presidente da companhia insiste é necessário uma redução drástica nas suas despesas. E isso não acontece. Ele alega, por exemplo, que não pode demitir um único funcionário sequer, sob o ponto de vista, alegando que as vantagens a serem pagas a esse funcionário são exorbitantes porque ele é considerado como se fosse como se ele tem a mesma estabilidade de um funcionário, de um servidor público. Olha, mas é melhor enfrentar esse problema do que agravar ainda mais. E quando questionado sobre os contratos com as empreiteiras em que a Coab figura no polo passivo, junto com a Caixa Econômica Federal também no polo passivo, o próprio presidente nos informou que ele já fez o pagamento para 3 construtoras, a LE, a Sancarlo e a Jaquef. Só depois que ele paga só depois que ele remunera essas empresas é que a Coab tem o direito de regresso a esse dinheiro junto à Caixa Econômica Federal. Isso significa o seguinte: se nós devemos quase 1 bilhão para essas construtoras, como é que nós vamos conseguir pagar esse 1 bilhão para depois brigar para recuperar esse 1 bilhão de volta da Caixa Econômica Federal? Me desculpe, eu acho que a estratégia está errada. Eu entendo o seguinte: essa dívida em que pese a Coab figurar no polo passivo, a dívida não é da Coab, a dívida é da Caixa Econômica Federal. Mas isso tem que ser discutido judicialmente e reconhecido judicialmente para que a Coab possa ter um relativo conforto, o que eu duvido muito. Em suma, o que é preciso é que o prefeito acorde para o problema e não fique simplesmente enfiando a poeira debaixo do tapete.